quando eu comecei a escrever, minha linha de raciocínio era uma linha muito mórbida, vamos colocar assim. Porque, tipo, quando eu comecei a escrever, eu era uma criança que eu tinha um tumor no cérebro. Entendeu? E era um tumor que era que geralmente é desenvolvido lá quando você tem 30 e poucos anos. E eu com 8 anos Com 8 já tava com com ele isso. desenvolvido. Entendeu? Tipo, já tava quase 2 anos internado. Eu fiquei 2 anos. Saí com 10 anos de idade. Entendeu? Então, tipo assim, também tem a ala que eu tava, era a ala neurológica infantil, e, tipo, eu tava internado com crianças que tinham mais ou menos a minha idade. Então, era muito comum de eu dormir, eu e a criança ir dormir, tipo, a maca um do lado do outro, a gente dormia. Sim. Eu acordava, a outra criança tava com o cobertor coberto, e, tipo, aí eu já entendia, tinha maturidade pra entender que a criança tinha falecido. Entendeu? Ai, meu Deus. Então, tipo, tinha bagunçado um pouco a minha mente essa questão. Trauma, né? Dá um Sim, trauma. tipo, tinha bagunçado um pouco minha mente essa questão também. E tinha bagunçado também a questão de, tipo, Pesado, né? cara, eu tenho 8 anos. E, tipo, eu não vivi nada. Eu tinha isso na minha mente. Eu não sei porque, quando eu era criança, eu tinha esse pensamento, tipo, cara, eu não vivi nada. Eu não vi, tipo, o mundo, eu não vi nada. Tá ligado? E eu tô preso aqui. E, tipo, o tumor que eu tinha era um tumor. Você vai saber, era um tumor cavernoso. Sei lá o que, fusiforme. Que ele, tipo. Eu não podia ver imagem repetida. Por exemplo, eu tô aqui olhando, eu tô vendo o cartaz aqui atrás de vocês. Muito lindo, inclusive, parabéns. Obrigado. Gratidão. Olhei pro cartaz, se eu tivesse com aquele tumor, olhei pro cartaz, olhei pra cá, eu já tinha convulsão. Porque eu tô vendo a mesma imagem. Porque, Meu cérebro, ele não nossa, conseguia carregar. Então, vamos colocar assim, ele não carregava. Então, eu já tinha convulsão. Entendeu? Tipo, você eu convulsionava, com 8 a Como que você 10 fazia, anos, mano? olha pro teto. Mas aí você vai... Olha pro teto e dorme. Foi quase meio ano até eles, tipo, saber o que eu tinha realmente. Foi quase meio ano, olha pro teto e dorme. É isso que tem pra fazer pra você. Tanto é que, tipo, dos 8 aos 10. Dormindo. É. Caralho, mano. Dos 8 aos 10 anos eu sobrevivi a 4 AVCs, cara. Entendeu? Você teve 4 AVCs. Eu tive 4 AVCs. Tipo assim, que nem pro exército. Ele ainda foi meio que convocado, foi chamado lá pra jurar bandeiras, bagulho e tudo. Eu não fui. Não, ele. Essa história é foda. Mas enfim, ele. Eu não, porque, tipo assim, eu tenho 19 cicatrizes pelo corpo. Tá ligado? Então, tipo, assim que eu falei pro cara que eu tinha 19 cicatrizes, o cara ficou branco, falou: não, você não vai servir e tal. Eu também não queria. O cara, você quer servir? Não, não quero. Tipo, a nossa conversa parecia sketch do Porta do Fundo, sabe? Você quer servir? Não que quero. agora eles não tem mais esse negócio, né, de ser obrigado, né? Não, é É obrigado. obrigado você se apresentar, mas não é Sim. obrigado mais você... servir. Servir. Só Não, se eles... Se Vocês eles falar falar que você você vai vai- servir, você vai. Sim. É, mas na grande maioria eles não fazem. Cara, mais. Não, eu falei, eu literalmente Eu lá acho, na que, frente. eu acho Eu que eles só não veem servi. mais o porte físico da pessoa. Não, eu né, literalmente no caso. na frente do militar, quando ele Você- falou que ia me colocar meu nome lá, eu falei, eu vou explodir um banheiro no primeiro dia. Aí ele, não, eu só vou não explodir um banheiro, você servi. tem certeza? Aí o cara não me colocou Eu pra só não servir. servi Foi, por eu vou causa de explodir. problemas mesmo da minha cabeça. Não tem como uma pessoa doida da cabeça segurar uma arma. O único motivo de eu... Falar no microfone, Jax. Ixi, chapei. Vamos lá. O único Esqueci do motivo de eu Mike, não ter pai. servido o exército é por causa dos meus problemas mesmo, dos meus transtornos. E, tipo... Mas, eles chamam. Chama. Muita gente de lá, tipo, não quero servir. Vai servir, pronto. E era só os magrinhos, mano. Acho que Sim. Você Não, os tem, puros. você, Vai você tem hidratar. algum transtorno de... Eu tenho um transtorno Selecione. de atenção. Selecione. então, tipo, é por isso que, tipo, não Pode pode escolher, também, selecione. né? Acho que coisas- acho que vários. acho que esse tipo de situação eles não chamam, né, também. E eu tenho o transtorno de ansiedade generalizada também. É uma ansiedade... É Um Ok. pouquinho a Mais mais, é o ansiedade? plus. É. É o É plus. extrema, é extrema. Então, E te dá ansiedade fácil assim, tipo, pum, do nada. Às vezes do nada. É um bagulho que é até chato, né? Nem gosto tanto de falar Mas disso, isso eu porque acho que é gosto de rir. decorrente do déficit, né? Tipo, essa ansiedade. TDAH? Mais ou Não, menos, TDAH? É. mais ou menos. Vamos colocar assim, o TDAH é a ausência ou a diminuição muito da dopamina do corpo. Então a dopamina é o que faz você querer viver, tá ligado, mano? A Falou dopamina- bonito, né? Sim, Falou bonito, cara. Ai, caralho! Cara, Mas como? o que? A dopamina é o que faz você ter vontade de Puxa tá mais ligado? pra você. Levantar.
Tá bom? Então, o quê? Aí, no caso disso, o TDAH faz eu me atrasar muito, porque o nosso corpo ele vai querer tirar a dopamina de não sei da onde. E como que essa dopamina vem? Na hora da adrenalina, por exemplo. Eu vou chegar atrasado no evento. Eu acordei 3 horas antes. Mas eu vou querer me arrumar 10 minutos antes do evento pra. Tipo, meu Deus, como tô se atrasado. você tivesse bem. Sim. É tipo, também faz junção com hiperatividade, né? Exatamente. E é por isso Aí que eu você sou fica- assim, tá ligado? Tipo, tô falando um monte de coisa nada com nada, rindo. Isso já é parte do transtorno. Mas aí a ansiedade já é outra fita, outra coisa muito A maior. ansiedade, Um eu bagulho imagino. louco, né, mano? E assim, dá pra ver que vocês Mas a lutam ansiedade é muita decorrente coisa, tá ligado? do TDAH, né? Sim, sim. É. E com toda essa luta, mano, todas essas barreiras que vocês passaram pela vida, tá ligado? Entre risos e choros, mano. Qual que é a percepção de vocês e o projeto de vocês com a batalha, mano? Salvar vidas. Principalmente. Porque assim, mano, eu tenho, como eu disse, a situação que eu passei no hospital, cara, 2 anos internado, 4 AVC, vi gente morrer, tá ligado? Vi gente, tipo, criança, da minha Sim. idade morrer, entendeu? Então, assim, cara, o rap me salvou naquele momento, entendeu? Então, tipo, eu Você tenho pra levou mim pra que, vida, assim, tipo. tipo, questão de o rap salva. Tipo, cara, não é brincadeira que o rap salva, cara. Tipo assim, uma poesia bem escrita, mano, você melhora o dia de alguém. Entendeu? Exatamente. Se você sabe, tipo, encaixar realmente uma frase, Foi o que você um tinha negócio falado assim, do do Emicida. passarinho. Esse mesmo. a voar Foi o que, disposto. tipo, o Emicida, ele tem o mesmo, o jeito dele escrever, que ele já falou isso algumas vezes, é praticamente o meu jeito de escrever poemas. Eu não escrevo poema, tipo assim, tô aqui, vou escrever um poema sobre X coisa. Não, eu tô, por exemplo, eu tenho um poema aqui, ó, que eu até abri aqui pra mostrar pra vocês. Eu tenho um poema que, assim, eu tô pagando um convênio, né, do meu trampo. E, tipo assim, cara, as consultas que eu faço é em Alphaville. Sim. E, tipo, cara, quando eu vou lá, tipo, eu vejo a diferença, tá ligado? Sim. Tipo assim, já teve caso, A por exemplo, quando diferença, eu... tipo, de Sim, classe quando eu tava social. trampando lá, por exemplo, eu trampei um tempo em Alphaville. Tipo, cara, o primeiro dia eu não sabia chegar na empresa. Aí eu cheguei pra uma senhora na rua, tá ligado? Com um currículo na mão e a carteira de trabalho. E, tipo, tava só isso na minha mão. E eu tava, tipo, blusa social, pá, e tal. Tá, tentar, né? Vou pra uma empresa, né, cara? Primeiro dia e tal. Aí, tipo... Foi o quê? Cheguei nela e falei, você sabe onde fica a rua Alameda Rio Negro, número X, aí, né? Não vou identificar porque vai saber qual é a empresa, né? Já falou o nome. Não, né? eu falei, A empresa Não tem tal. problema, não tem Avenida problema. Alameda Rio Negro. Enfim, aí, tipo, isso que eu falei isso pra ela. Falei, senhoras, boa tarde, você sabe, né, me dizer onde que é? Ela fechou a bolsa e saiu correndo. É mais comum Preconceituosa. Doideira, Fechou a bolsa e doideira saiu isso aí, correndo, é. Feia, tá feia. ligado? Feia. E, tipo, Claro, preconceituosa. e, tipo, mano, depois disso eu me toquei que falei, mano, aqui eu não vou poder, tipo, ser do jeito que eu sou. Sim. Tá ligado? Porque se eu for assim, tipo assim, nessa mesma avenida, no final dela tem um posto de polícia, tá Sim. ligado? E, tipo, na frente dele tem a escada que você sobe, dá a volta, atravessa a ponte e você vai pro ponto de ônibus que é do outro lado, entendeu? Que é na frente de um shopping. Não lembro qual é o shopping. Acho que é o Iguatemi ou Tamboré, um desses dois Você aí. falou que você não identifica, você tá falando bastante Não, coisa. eu tô falando qual é o shopping. Sim, sim. Tipo assim, eu sei que tem são muito duas 001. torres cheias de empresa, Sim. tá ligado? Vai ter que dar sorte pra chutar qualquer empresa. Enfim, cara, eu já, tipo, isso pra mim foi o dia mais bizarro da minha vida. Foi o quê? O pessoal, eles tinham a mania, né, de fumar da erva maldita ali, tipo, sentado na escada, e a escada que era na frente do posto da polícia. Só que esse pessoal em específico que fazia isso, era o pessoal que era meio que morador dali, do Alphaville, tá ligado? Sim. Não literalmente os branquinhos, mas tipo, era um pessoal mais boy, tá ligado?
Aí, tipo, mano, eu já trabalhei eu no tava... Tamboré. O que mais tem é gente, tipo, Entendeu? de carrão de luxo, passando com uns, Eu uns ia lá cheirinhos direto de mesmo. marola. Entendeu? É, De umas direto mesmo. florzinhas. Aí foi o Pagando. quê? Eles ligam pra gente com guarda-chuva na mão. Entendeu? Aí foi o quê? Eu tava esse dia, foi um dos enquadros que, tipo, pra mim, eu tava literalmente atravessando a ponte pra ir pro ponto de ônibus. Não estava com flagrante nenhum, não estava com nada. Até porque na época eu não, né? Até hoje, não utilizo. Até fiz aquela piada, mas depois eu faço. Enfim. Deixa eu aproveitar. Deixa pra minha mãe tá assistindo, deixa ela dormir primeiro. Enfim. Foi o quê? Eu tava atravessando a ponte, aí o policial, ele saiu do posto, que era literalmente embaixo da ponte, ele atravessou a rua e subiu correndo atrás de mim, dizendo que eu tava fumando junto com o pessoal. Eu falei, mano, eu nem converso com eles. Aí, tipo, eu desci, tipo, por aquela abordagem brusca, né, com direito a tapa na orelha. Essas abordagens da hora. Entendeu? E, tipo, Cê é louco, já um tô- dos bagulho já- que mais me impactou é que, mano, eu tive até que parar de fazer arte marcial que eu fazia por conta que eu não podia fazer sparring na época, tá ligado? E o cara me deu um tapa na orelha, bem no canto, na orelha, que é na minha cicatriz. Minha cicatriz é aqui, e o cara me deu um Sim. tapa na orelha aqui, tá ligado? Aí, tipo, eu descendo, tipo, com a marca da mão do maluco aqui. Cheguei Zoado, lá, o que hein, aconteceu? senhor? Eu falei, Zoado. mano... Eu expliquei pro, Caralho. Foi, moleque. eu expliquei pra ele o que pro pessoal ali, né, que aconteceu, os boys lá, né, que trabalhavam na mesma empresa, Aí eles, não, vamos lá no posto deles reclamar com eles. Eu falei, eu vou lá pra apanhar de novo? Eu falei, eu vou fazer delivery de surra, lá eu vou apanhar de mais, Lá, mais de um, mais apanhei de de um, um. vou lá pra apanhar de mais de um. Vai pra você ver, as coisas, mano, é muito E tipo, o louca pessoal mesmo. que tava fumando realmente não levou nada, tá ligado? Não deu nada. O cara passou por eles, porque pra ele chegar até eu, que já tava no topo da ponte, ele passou pelos caras, os caras ficaram tal, Mas entendeu? ele queria pegar alguém, né? Viu que tava na febre, ele não podia bater naqueles tava- ali. entendeu? Mas, Então, mano, é tipo, foda mesmo, mano. esse poema, assim, eu escrevi recentemente, porque meu convênio... Porque pra mim é uma puta superação, porque lá, mano, quando eu tava trampando lá, eu não tinha dinheiro pra comprar um tênis, meu salário era R$700. Esse daí que você tem aí é um poema? É um poema. Foi Fala o que, um poema pra tipo... gente. Agora eu só volto lá pra passar em médico. Meus médicos é tudo lá. Pra mim isso é uma puta superação, Sim. tá ligado? Aí, tipo, o nome do poema é literalmente Alphaville. Aí, tipo, começa assim, carros caros, valores de valo. Tão caros com escapamento que fede o mesmo odor. Temos ternos caros utilizados em prédios rasos. Não tem a mesma importância se utilizados em enterros. Vai de você entender se estou falando de valor ou de preço. Na moral, eu passo e as senhoras escondem as bolsas. E quando eu falo, penso em roubo, enrolação e ladainhas. Se eu quisesse alguma coisa, seria tua herança. Quer dizer, a minha. Foi foda essa linha. Quem entendeu, entendeu. E quem não entendeu já pode saber que a culpa de você não entender é toda sua e não minha. Massa. Entendeu? Caralho, Cirúrgico. do caralho, mano. Do caralho. Nós tá quanto tempo aí, meu parceiro? 1h30. Ele escreveu com a caneta ou com o bisturi?